A luz do celular iluminou o rosto de Gabriel na sala escura. O nome ainda estava salvo. Marina, 19 anos. Seus dedos hesitaram sobre o contato antes de tocar a tela. O toque pareceu ecoar no silêncio da casa adormecida. Do outro lado, uma voz suave e familiar atendeu. Era Marina, mas com uma ressonância mais profunda, talvez dos anos. Alô? Oi, Marina. Sou eu, Gabriel. Ele ouviu um pequeno suspiro quase imperceptível. Gabriel. Faz tempo. Ele se encostou no sofá, fechando os olhos. Disse que passara pela rua da antiga escola, que as construções estavam diferentes, modernizadas, mas que ainda havia marcas de giz nos tijolos à vista. Cicatrizes coloridas de um passado teimoso. Marina caminhou até a janela do seu apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, impessoal e fria. Ela lembrou dos corações que ele desenhava com as iniciais, de como reclamava que era brega e de como ele defendia aquelas declarações públicas de afeto. Ele riu baixo, um som rouco e nostálgico. Recordou os encontros depois das aulas. O uniforme dela, seu moletom surrado, as conversas intermináveis no meio-fio, como falavam de tudo menos do futuro. Ela sentou-se no parapeito abraçando os joelhos. Falou que tinham medo do futuro naquela época. Sabiam no fundo que ele os separaria, mas naquele momento sentiam-se invencíveis. Era uma verdade dolorosa e doce. Gabriel observou as fotos de família na estante. Esposa, filhos, uma vida construída com cuidado. Perguntou-se por um instante sobre o cofre em forma de Torre Eiffel, aquele que guardava moedas para uma viagem que nunca aconteceu. Marina respondeu que a mãe doara numa faxina. Ela, por sua vez, lembrou das revistas de viagem, vendidas num sebo anos depois, sem cerimônia. Cada objeto era um fragmento de um sonho abandonado. A conversa fluiu para os casamentos no telhado. O vinho barato, as uvas, a trilha sonora de Aladdin. Ele descreveu as corridas até o rio após aquelas noites. A água fria, as risadas, a sensação de naufrágio. Marina sorriu ao ouvir a frase que um dia dissera. Naufragados de amor. Soava ridícula e verdadeira ao mesmo tempo. O relógio marcava quase meia-noite. Ele contou sobre sua vida, arquitetura, família, filhos. Ela compartilhou a sua aulas de piano, um casamento desfeito, a solidão escolhida de um apartamento minimalista. O piano no canto, testemunha silenciosa. Houve uma pausa carregada de significado. Ele então confessou um pensamento recorrente. A ideia de que havia um certo prazer em sofrer aquela saudade. A vontade de revê-la, de reescrever o final. Marina alertou-o com doçura para não idealizar o passado. Disse que a história deles foi bela justamente por ter sido curta. Parou no ápice, como um suspiro preso no tempo. Se tivesse continuado, talvez se tornasse comum, cheia de trivialidades e desgastes cotidianos. Gabriel sabia no fundo que ela tinha razão. Ele perguntou se ela estava feliz. Ela respondeu que estava em paz, que era diferente. Ele afirmou ter uma vida boa, uma família que amava, mas que havia noites em que se perdia no e si. Noites de saudade pura, sem romantismos. Foi então que Marina ofereceu um presente. Tocar para ele ali pelo telefone. Ele aceitou, surpreso e comovido. Ouviu o ruído do celular sendo apoiado, o arrastar da banquinha do piano. E então, as primeiras notas de Lembra de Mim preencheram o espaço. Suaves, melancólicas, perfeitas. Gabriel fechou os olhos e se transportou. Para o telhado, para o luar, para o gosto doce do vinho barato, para a certeza juvenil de que o amor era eterno. A música fluiu como um rio de memórias. Cada nota era um retalho daquela época. O giz à praça, o rio, os beijos, as mãos entrelaçadas, as promessas sussurradas, o futuro que parecia uma aventura, não uma ameaça. Quando a última nota se dissipou, ele estava em silêncio. A emoção apertava seu peito de homem de 40 anos. Obrigado, sussurrou. De nada, ela respondeu, suave. Agradeceu por ela ainda tocar como quem conta uma história. Ela confirmou, estava contando. Então Marina fez um pedido, que ele a lembrasse com um sorriso, como ele mesmo pedira numa carta nunca enviada. Ele revelou que encontrara e lera aquela carta, anos depois. Ela confessou ter-lhe escrito na véspera de sua partida. Por que não a enviara? Ele questionou. Ela respondeu que teve medo de que ele ficasse. Ele, por sua vez, admitiu ter medo de pedir que ela ficasse. Era o cerne de tudo. Dois medos paralelos. Dois jovens protegendo-se da dor, criando uma dor maior. Marina, ele chamou. Sim? Se um dia quiser tomar um café e rir da nossa adolescência perdida, meu número é esse mesmo. Eu sei, também nunca o apaguei. Despediram-se com um boa noite carregada. E com um Lembra de Mim que soou como um fechamento. A ligação terminou. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Mais leve, como se um fardo tivesse sido compartilhado. Gabriel olhou novamente para as fotos de família. Amava aquela vida. Não a trocaria, mas permitiu-se guardar um cantinho no peito. Um espaço pequeno e sagrado para aquele amor adolescente.
Para os beijos de Giz que o tempo não apagou, do outro lado da cidade, Marina permaneceu à janela. A noite estava chegando ao fim. Ela sentiu uma paz estranha. Uma conclusão. A saudade não tinha ido embora, mas havia se transformado. Tornara-se parte da sua paisagem interior, não mais uma ferida. Ela olhou para as próprias mãos, as mesmas que um dia escreveram nomes em muros, que tocaram o rosto amado com urgência, que acenaram adeus de dentro de um ônibus. Agora eram mãos que davam aulas, que tocavam piano, que construíram uma vida. Sorriu para o reflexo no vidro. Lembra de mim, ele dissera, como se fosse possível esquecer. Algumas pessoas não se esquecem. Tornam-se coordenadas no mapa da alma. Foi até o piano, cobriu com a tampa. Apagou a luz e deixou que a madrugada a envolvesse. O amanhecer traria um novo dia, com sua rotina e seus sentidos. Mas naquele instante ela permitiu-se habitar o limbo, o território sagrado da memória, onde dois adolescentes ainda se beijavam sob as estrelas, onde os corações riscados a giz permaneciam intactos, onde o amor mesmo perdido nunca deixava de existir, como uma música que não termina. Apenas faz uma pausa, respira e espera. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreva ao canal e receba mais vídeos como este.